acho que pra gente não compensava. Ia pagar ali 8 mil euros, 8 a 10 mil euros pra poder a gente ficar lá. E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal de 2025. E eu quero começar desejando pra vocês um feliz ano novo, gente. Esse é o seu ano, tá? Que a presença de Deus esteja com você, os seus sonhos vão sair do papel. Creia nisso, meu irmão, que esse ano é o nosso ano. E assim, né, vou começar com uma novidade pra quem não me acompanha lá no Instagram, que agora eu sou uma senhora casadíssima, viu? Casadíssima. Que esse foi um dos motivos da gente voltar pro Brasil agora, mas calma que eu vou chegar lá. Mas sem mais delongas, gente, o vídeo hoje vai ser longo, vai ser assim uma terapia, um desabafo, uma conversa bem franca com vocês de por que a gente desistiu da Irlanda, né? Por que a gente voltou pro Brasil. Não quero que vocês pensem que é porque a Irlanda tá ruim ou nada disso. Foram motivos pessoais, mas como a gente tá aqui entre amigos, eu vou dividir com vocês tudinho. Então bora lá sem mais demora, porque a terapia vai ser longa. Então, meu povo, vamos aqui com um pequeno recap, né? Nós fomos pra Irlanda em agosto de 2022, né? Na época eu postei tudo aqui pra vocês acompanharam a saga, como foi arrumando as malas, fazendo as compras, o primeiro voo, a escala, tudo, gente, é uma delícia. E eu amo assistir os vídeos, esse é um dos motivos do canal, porque serve pra poder, como uma cápsula do tempo pra mim mesma, sabe? Depois eu vou lá e assisto com o Juan e é assim uma delícia. Acompanhar como é que foi, né? De verdade ali, as emoções. Então, em agosto de 2022, nós fomos para a Irlandinha. E assim, a gente foi pra ficar os 8 meses, mas no fundo eu já sabia que eu iria ficar os 2 anos, sabe? Eu já tinha isso dentro de mim, que os 2 anos pelo menos eu iria ficar. Mas o Juan já não tinha essa certeza nele que iria ficar os 2 anos. Então a gente foi pra ficar os 8 meses mesmo, né? O primeiro curso ali de inglês. Então, o primeiro curso foi difícil, gente. Claro que iria ser difícil, é difícil pra todo mundo. Assim, você tá recomeçando sua vida em um país novo, você não tem nada, você não conhece ninguém, então é difícil, né? Então, os primeiros 8 meses foram difíceis ali, não só pela questão de adaptação, mas emprego, casa, essas coisas, né? Então, quando a gente tava ali pra acabar o primeiro curso, a gente teve muita dúvida, foi um período, assim, bem complicado, tanto pra mim como pessoa, como Juan como pessoa e também pra nós como casal, porque a gente tava indo muito em dúvida. Então, o que foi que a gente fez? A gente usou a passagem que a gente tinha, né, do curso, quando a gente comprou ida e volta, e a gente veio passar férias no Brasil. E assim, quando a gente chegou aqui, claro que foi maravilhoso, incrível, ver a família, ver tudo, foi muito bom. Mas quando a gente chegou aqui, alguns dias depois, a gente já sabia que a gente queria voltar pra Irlanda. Então, daí a gente decidiu, bom, se a gente tá voltando pra ficar lá, então a gente vai ficar agora os 2 anos. A gente vai renovar mais as 2 vezes que a gente tem direito. Mas a gente já sabia que depois disso ia ser o fim. A gente não tinha como opção pra gente fazer faculdade, tá, pessoal? Bianca, mas por quê? Porque assim, gente, eu acho que pra gente não compensava. A gente tava em casal, então a gente iria pagar ali 8 mil euros, 8 a 10 mil euros pra poder a gente ficar lá por mais um ano. Seria mais um visto de um ano, pro próximo ano ter que pagar mais 8 a 10 mil reais. A gente tem que trabalhar muito pra poder juntar o dinheiro da faculdade, pra poder juntar dinheiro para mais alguma coisa, pra poder ter dinheiro pra viver. Então, assim, a gente não achava que valia a pena isso pra poder ficar lá na Irlanda, porque ia ser sempre esse ciclo de correr atrás do visto, sabe? Por que você não aplicou pra vagas de emprego, Ai, gente, não sei. Eu amava, na verdade, eu amo a Irlandinha. Amava viver lá, eu amava a minha vida lá. Eu sinto muita falta, todo dia eu sinto falta de cada coisinha da minha rotina. Mas, no fundo, eu sentia, né, que ainda não era lá. Eu tinha isso forte, assim, dentro de mim e o Juan também. Apesar de a gente amar muito tudo lá, amar todo mundo lá, a gente ainda sentia que ainda não era lá, sabe? A gente tinha isso também dentro da gente. Então, realmente foi isso. A gente só sabia que não era o lugar que a gente ia criar raízes, ainda não era lá. Mas também teve um outro motivo que fez a gente acelerar a nossa volta, porque assim, o nosso visto venceu no final de
começo de novembro, que foi quando a gente veio assim que o visto realmente vencia. A gente poderia ter ficado, sei lá, até janeiro, fevereiro, ter ficado aí uns 3 meses, um pouquinho legal, porque a gente não iria perder o emprego de imediato e a imigração não vai atrás da gente, né, galera? Vocês sabem disso, a imigração não vai atrás de vocês assim do nada, a não ser que vocês estejam realmente fazendo alguma coisa muito errada. Então a gente poderia ter ficado algum tempo ali, né, irregular, sem visto, só trabalhando e sem viajar, a gente poderia. Mas a gente sabia que esse não era o melhor para a gente. Por quê? Então vamos lá recapitular mais um pouco, né? Aqui em Fortaleza a gente já ia para uma igreja evangélica, Comunidade das Nações, que é assim maravilhosa. E a gente frequentava, ia ali nos cultos todo domingo, era o que a gente fazia, ia aos cultos todo domingo. Daí quando chegamos na Irlanda, gente, o começo era muito corrido, estressante, enfim. A gente ia pra igreja, assim, bem esporadicamente, alguns domingos. Até porque eu também trabalhava, a maioria dos domingos eu trabalhava. Então, quando eu tinha folga, eu queria descansar. Isso não é desculpa, mas eu trabalhava muito na época. E foi uma junção de coisas e a gente meio que quase não ia, sabe? Até que em setembro ou outubro de 2023, um aluno meu que eu levei, né, do Brasil para a Irlanda, que fechou comigo na escola. Quando chegou lá, foi meio que assim, uma conexão muito grande que ele teve com o Juan. E daí eu apresentei, né, os dois, e ele ficou muito amigo do Juan, virou tipo assim, um mentor do Juan. Inclusive, muito obrigada, Luciano, assim, ele é luz na nossa vida. Enfim, o Luciano, por incrível que pareça, chegou bem depois da gente, mas foi ele que apresentou essa igreja pra gente, a Lagoinha. A gente nem sabia na época que ainda tinha Lagoinha lá. Na época que ele chegou, a Lagoinha ainda tava no hotel, tinha uma salinha em um hotel, era bem pequenos, os cultos eram pequenos, eram poucas pessoas no culto. E ele apresentou pra gente a Lagoinha, vamos um dia com a gente lá na Lagoinha e tal. Tipo, a gente ficava, nossa, a gente não sabia que tinha Lagoinha aqui. O Juan acompanhava a Lagoinha, alguns vídeos, alguns pastores no YouTube, então ele conhecia, mas a gente não sabia que tinha lá em Dublin. E daí a gente começou a ir. E foi assim, gente, foi um negócio de louco. A gente se conectou com a igreja, com os membros da igreja, com o pastor, com a pastora, a esposa do pastor, né, de uma maneira assim, sério, sobrenatural. E a gente se sentiu em casa, desde o primeiro culto a gente já se sentiu em casa. E depois do primeiro culto a gente foi todos os domingos e a gente realmente começou a querer participar mais. A gente sentiu mais isso na gente participar mais da igreja, não só frequentar os cultos aos domingos. E foi quando o café dos novos membros, né, para você se tornar membro da igreja e começar a ser voluntário, a gente sentiu isso muito forte, que tava na hora da gente, sei lá, ser voluntário, fazer alguma coisa também ali pela casa de Deus. Mas tinha um empecilho enorme. Para poder ser membro da igreja, você tinha que se batizar. E a gente morava junto, né, óbvio, já morava junto bem antes disso, antes de ir pra Irlanda. Então, ali, aos olhos da igreja e tudo mais, a gente vivia em pecado, né, porque a gente não era casado, a gente só tava vivendo junto. Então, a gente não podia se batizar, porque a gente tava vivendo junto, no pecado, da carne. E aí a gente ficou muito triste, porque a gente queria que lá fosse um lugar que a gente fosse se batizar. E também a gente queria servir a igreja, mas a gente não podia servir a igreja por conta disso. Então, esse nosso amigo, Luciano, ele falou, gente, tem um jeito de vocês se batizarem. Aí a gente quer super saber, né? E daí ele falou, vocês têm que fazer um voto com Deus, vocês têm que se abdicar, vocês têm que fazer um voto de castidade. E, gente, quase ninguém sabe desse meu voto de castidade. Acho que só minha mãe e uma prima minha sabe. E agora eu tô contando pra todo mundo. Não sei se o Romulo vai gostar. Mas, enfim. Daí a gente fez esse voto de castidade pra poder se batizar lá em Dublin mesmo, na Lagoinha. E foram assim, gente, acho que 7, 8 meses até voltar aqui pro Brasil. Então, assim, um dos motivos que a gente tinha que voltar agora, quando acabasse o visto, um dos motivos de a gente não ter ficado lá na Irlanda mais tempo, aproveitado ainda, juntado mais dinheiro, trabalhado mais, enfim, foi porque a gente queria se casar, a gente queria cumprir aí com esse mandamento de Deus, a gente queria casar logo. E assim, eu sei que vocês vão perguntar, vocês vão falar por que a gente não casou lá, por
Por que a gente não casou na Dinamarca, que é super fácil, todo mundo vai casar na Dinamarca, enfim. Por que a gente não casou por lá mesmo? A gente sabe que a gente poderia ter casado logo lá, assinado os papéis, enfim. Pela lei, a gente poderia ter logo resolvido tudo lá, não precisaria ter vindo até o Brasil pra isso. Mas não era só isso que a gente queria, não era só assinar os papéis e dizer a gente tá casado, a gente realmente queria um casamento. Bianca, porque você sempre sonhou, sonho de princesa, queria... Não, gente, na verdade, eu nunca sonhei com casamento, eu nunca pensei em casar assim, ter tipo um super casamento, eu não sei porquê, mas eu nunca pensei. Tanto que quando o pessoal me perguntava, como que é o vestido que tu sonha e tal, eu ficava, gente, não faço ideia, porque eu nunca cheguei nessa parte, nunca parei pra sonhar e pra pensar no casamento. Então não era tipo assim, por sonho de vida que a gente tinha que casar. Era um negócio muito além. O que acontece? Infelizmente, a gente vem de famílias de casamentos falidos. Assim, a minha mãe não deu sorte, as minhas tias não deram sorte, os pais dos filhos não foram nada bons. Assim, eu nem conheço meu pai praticamente. E com as minhas primas e meus primos próximos é quase o mesmo. Então, assim, eu tenho mais exemplos negativos do que positivos. O meu irmão mais velho, graças a Deus, está casado aí há 8 anos e vai continuar assim para sempre, em nome de Jesus. E na família do Juan é praticamente a mesma coisa. Nós não temos exemplos de famílias, sabe, que foram formadas, casaram, estão juntas, permaneceram juntas, enfim. Então, o casamento pra gente também significava isso, sabe? Meio que esse simbolismo, esse ato de amor na frente das pessoas que a gente ama, né? Então, seria realmente pra oficializar essa união da maneira mais bonita possível. Então, a gente queria fazer isso com a nossa família. A gente queria tudo isso, todo esse simbolismo que o casamento carrega, a gente queria pra poder passar pra nossa família, né? E assim, gente, graças a Deus, minha mãe nunca me deixou faltar nada. A mãe do Juan também, são assim, 2 mães guerreiras que criaram os filhos totalmente sem pai. Eu praticamente nem conheço meu pai, mas elas deram tudo que a gente precisava. Minha mãe me deu muito além do que eu precisava, mas a gente não tinha ali realmente boas condições. Deus me abençoou desde o início para poder ir pra Irlanda. Eu trabalhei muito para poder juntar o dinheiro para poder ir. E pagar, tipo assim, um casamento pra gente, se a gente tivesse talvez aqui no Brasil, teria sido quase impossível. Então, a gente conseguiu fazer isso lá na Irlanda, trabalhando. Deus deu provisão, a gente trabalhou muito. Então, a gente conseguiu juntar dinheiro, tanto para aproveitar lá. A gente levou nossas mães pra Europa, né, pra viajar, tudo. E a gente não conseguiu pagar nosso casamento e juntar dinheiro. Então, assim, gente, pra gente isso, não só pra gente, mas também pra nossa família. Então a gente mas você queria mostrar que, sei lá, conseguiu dinheiro, tipo, não, gente, vai além do dinheiro. A gente queria mostrar que Deus abençoa, sabe? Tipo, que realmente Deus entrega as promessas pros filhos dele. E era tudo isso que a gente queria mostrar pra nossa família, que é possível, sabe? Que é possível sonhar, é possível você se esforçar e você receber a bênção. E a gente queria mostrar tudo isso pra nossa família, que o amor ainda existe, que ainda é possível e que a gente pode conquistar as coisas que a gente quer, que a gente sonha, se a gente realmente se esforçar e ali cumprir e caminhar com os propósitos de Deus. Então, a gente queria tudo isso que o casamento simbolizava. Então, a gente não podia só assinar o papel lá e resolver essa parte burocrática diante de Deus, sabe? Ia muito além disso, Então, foi por isso que a gente precisava voltar pro Brasil para poder casar e fazer a festa de casamento com a minha família presente, com todo mundo que a gente ama presente. E a gente sabia que no momento que a gente já viesse pro Brasil, a gente não ia poder mais voltar, porque nosso visto já estava quase para expirar. Então não adiantava a gente vir, sei lá, uns meses antes do visto expirar para casar e depois voltar. O gasto também não iria compensar. Então a gente pensou, vamos ficar até o fim do visto e aí a gente volta já no final, casa, e aí a gente resolve o que a gente vai fazer na nossa vida. Então assim, gente, foi basicamente por isso que a gente voltou pro Brasil, né? Como eu falei pra vocês, era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer desde sempre, mas a gente só adiantou, né? Acelerou essa volta aí por conta disso, porque a gente queria
casar aqui com a nossa família, aqui na nossa cidade, com todo mundo. Se você não viu nada do nosso casamento, você pode ir lá no meu Instagram que tem um destaquezinho, tá? Foi lindo, maravilhoso, né? Mas eu sou suspeita pra falar, mas foi muito além do que a gente sonhava, gente. Deus realmente entrega, porque, como eu falei pra vocês, eu nunca nem sonhei com casamento. E eu acho que talvez eu não sonhava porque eu achava que não era possível, mas sempre é possível. E é isso, gente. Chegou em novembro. Então, o primeiro mês que a gente chegou, quando a gente chegou, faltava exatamente um mês pro casamento. Então, foram 30 dias bem corridos, porque a gente tava resolvendo as coisas do casamento, né? E tinha ficado muita coisa pra poder resolver, que só daria pra resolver realmente com a gente de corpo presente aqui. Então, foram 30 dias bem corridos pra poder ajeitar as coisas do casamento. E depois, final de ano, né, gente? Minha mãe tava de recesso, os meus sobrinhos também estavam de férias, aquela coisa. Então, a gente aproveitou bastante também o mês de dezembro aí. Realmente foi um mês de férias. E agora, começando o ano, a gente vai começar a focar nos nossos projetos. A gente tem alguns projetos que a gente já tinha em mente, vem trabalhando isso e agora a gente vai começar a botar em prática. Tentar ir com o nosso negócio, né, nosso próprio negócio, trabalhando online, digital, para poder a gente ter liberdade. Quando tudo começar a rodar, né, obviamente eu vou vir aqui contar pra vocês, vai ser um trabalho que vai exigir da minha carinha, então vocês vão saber o que tá acontecendo. E sobre voltar pra Europa, né, pessoal, ou sair do Brasil pra qualquer outro lugar. Eu ainda quero, isso é uma coisa que com certeza eu quero bastante. Não é agora que eu quero voltar pro Brasil. Claro que eu penso em voltar pro Brasil, mas não é agora. Eu ainda sinto que eu tenho muita coisa pra viver lá fora. Mas eu também sei que eu não posso simplesmente agir assim pela emoção, né? Então agora é um momento de espera, podemos dizer assim, é um momento de espera. A gente vai focar nas coisas que a gente tem em mente para trabalhar, e isso vai ser melhor fazer aqui do Brasil, porque a gente tem mais segurança, porque lá na Europa, se a gente fosse para lá em qualquer outro lugar, mesmo se a gente tivesse ali um dinheirinho para começar, logo a gente tem que começar a trabalhar, porque o custo de vida é diferente. Agora a gente tendo o dinheiro que a gente juntou lá para gastar aqui, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo por um tempinho maior. Então a gente realmente quer ficar tranquilo para poder focar nesses projetos. Graças a Deus, Deus deu essa oportunidade pra gente, da gente poder agora ter condições de trabalhar nesses projetos que a gente tem em mente. Então depois, quando a gente estiver seguro do que a gente está fazendo, do que a gente quer fazer, tiver realmente tudo decidido, daí a gente vai pensar de novo em voltar, porque sim, é uma coisa que eu quero, sim, é uma coisa que o Juan quer, mas a gente quer fazer isso planejadamente. A gente não quer chegar lá e continuar trabalhando com subempregos, não que seja péssimo, ruim, um pecado, não é isso, é só porque realmente não é uma coisa que a gente quer mais. Não sei se seria a Irlanda ou se seria outro lugar, mas eu acho que seria outro lugar. Quero voltar muito à Irlanda para poder visitar os meus amigos que ficaram lá, que tem várias pessoas que eu acho que não vão sair de lá nunca mais, gente. Aquela ilha, todo mundo fica apaixonado por aquele lugar, não sei o que. Do mesmo jeito que aqui na internet tem um monte de gente falando ruim, tá? Lá tem gente que entra e não quer sair lá de jeito nenhum. Então, a gente quer voltar lá também em breve para poder visitar os nossos amigos que estão lá. Mas eu não acho que seria lá, como eu falei pra vocês, eu não sinto que seja lá o lugar que a gente vai ficar, né, por mais tempo, mas vai acontecer, gente, porque assim, é uma coisa que eu quero, que tá no meu coração. Então, tipo, depois que a gente já foi a primeira vez, que a gente viu que é possível, porque é difícil mesmo você ser a primeira vez, gente, agora, sabe, é tranquilo. Mas claro que eu não sempre estive com essa cabeça não, tá, gente? Quando eu cheguei, eu fiquei um tempo bem deprimida. Vou trazer isso em outro vídeo pra vocês. Foram tempos bem difíceis, foi tipo assim, sabe? Eu já tinha ouvido falar da depressão pós-intercâmbio, mas eu achava que era modo de falar, mas assim, foi bem difícil. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, realmente que esse vídeo é um desabafo, uma conversa, uma terapia com vocês, pra poder contar meu motivo, né, pessoal, que fez eu sair da Irlanda. Mas assim, pra quem tá pensando em ir pra lá, gente, só vão, tá? A Irlandinha ainda vale muito a pena, ainda é um pontapé maravilhoso pra você começar a sua imigração, morar fora, nem que seja só por um tempo,
ou se você realmente quer ir para poder dar um jeito de migrar e não voltar mais pro Brasil, a Irlanda é um lugar maravilhoso para você começar, tá? Como primeiro passo, continua sendo. Então não percam a oportunidade, se vocês podem, se vocês têm condições de fazer um intercâmbio, vão, porque vai mudar a vida de vocês. Assim, a minha mudou, em 2 anos eu vivi o equivalente a 10 anos, eu amadureci de corpo, mente e espírito no meu relacionamento com o Juan, com tudo, no meu relacionamento com Deus, na minha vida espiritual. Então, assim, o intercâmbio é uma experiência louca, altos e baixos, mas que vale muito a pena também pra você conhecer você mesmo, sabe? Você sai da sua bolha, você sai daquilo que lhe prende, porque querendo ou não, você tá preso com os julgamentos de todo mundo que tá ao redor de você. Mesmo que você seja independente no Brasil, você fica preso aos julgamentos das pessoas que estão ao teu redor, né? Tanto teus amigos quanto família. E quando você vai embora, sai disso, se desprende dessa corrente, você chega lá e não tem ninguém, você simplesmente não liga para o que as pessoas vão te falar e você pode se reinventar, né? Porque ninguém te conhece. Então você acaba se conhecendo também. Então é uma experiência assim incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já tenho um plano de trazer outros, né, também nesse formato de bate-papo, porque eu quero contar pra vocês sobre como foi a volta, né, que realmente, assim, como eu falei pra vocês, assim que eu voltei, teve as coisas do casamento, não, tava muito apressada, muito eufórica, mas depois que passou, eu tive ali um momento bem tenebroso ali, eu fiquei... Mas foram dias bem difíceis, então eu também acho válido dividir essa experiência com vocês que estão indo, ou talvez algumas pessoas que voltaram ou passaram por alguma coisa parecida. Também quero trazer isso pra vocês, pra conversar com vocês. Mas fora isso, eu também já tô com outros projetos, vou continuar falando pra vocês da Irlandinha e também agora de outros países. Estou aprendendo, estou estudando e vou poder trazer pra vocês, né, isso da melhor forma pra poder ajudar vocês na decisão de estar indo fazer o primeiro intercâmbio, ou se vocês estão na Irlanda e estão procurando por outro visto em outros países porque não querem voltar pro Brasil, vou tentar trazer isso aqui pra vocês também. E é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal para poder ajudar esse youtuber fajuto de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.